Oi, minha gente! Hoje eu estou aqui para falar de processo seletivo, em especial processo seletivo para mestrado acadêmico. Vou contar um pouco como foi a minha experiência na seleção do meu mestrado. Então, se você quer saber mais sobre isso, assista esse vídeo até o final. Iniciando o processo seletivo com, claro, a inscrição. Eu fiz a inscrição para o processo seletivo de mestrado acadêmico em nutrição em 2020 e me formei no mestrado em 2023. Tive esse pequeno atraso aí, né, porque o esperado aqui seja em no máximo 2 anos, porque foi no meio da pandemia de Covid-19, então a gente teve que dar uma recalculada aí na rota. A inscrição para esse mestrado custou R$ 100. Também para realizar a inscrição tive que fazer o envio de documentos, então documentos meus, RG, CPF, quitação eleitoral. Eu vou mostrar para vocês quais foram esses documentos. Também envio da proposta de trabalho científico, de acordo com as orientações do edital. Não tem muito o que fugir, não tem muito o que inventar. Tem que seguir tudo que está no edital. Então, é essencial que você leia o edital do início ao fim, porque todas as suas dúvidas vão ser muito provavelmente sanadas ali no edital. E se não for, você pode entrar em contato, né, com o órgão ali responsável por aquele edital para sanar possíveis dúvidas. E também certificado de proficiência em língua inglesa. Esse certificado, muito provavelmente, ele vai ser requerido pelo seu programa de pós-graduação, porque o inglês ele é essencial no mestrado, principalmente se você está numa área de ensino, onde as informações normalmente elas vão vir primeiro em inglês para depois chegar em português. Então, os artigos científicos que você vai ler, até mesmo você pode ter aulas em inglês, então é importante que você tenha proficiência em língua inglesa. E aí no edital ele vai discutir, vai mostrar para vocês quais são as opções de certificados que podem ser emitidos por diversas instituições, como por exemplo, eu fiz o mestrado em nutrição na UFRN, então ele poderia ser emitido, eu poderia fazer a prova da Comperv da UFRN para conseguir esse certificado de inglês. Também poderia fazer provas de instituições federais ou de ensino superior. Então, se algum IF fizesse alguma prova ou alguma outra universidade fizesse, eu também poderia enviar. E os outros que já são bem conhecidos, né, a nível internacional, que são o TOEFL, tanto o ITP como o IBT, e também o IELTS. Aqui são os documentos necessários que comentei para que eu pudesse realizar essa inscrição. Então, RG e CPF ou passaporte, no caso de estrangeiros. Quitação com serviço militar, que no caso seriam somente para os homens. Quitação com a Justiça Eleitoral, foto 3x4, diploma de graduação ou o certificado de conclusão, porque às vezes a gente termina o curso, mas a gente não tem o diploma. Porém, a gente recebe sim o certificado de conclusão, então você pode aplicar, né? Nesse caso, poderia aplicar com esse certificado, mas você precisaria ter terminado a sua graduação antes de entrar no mestrado, histórico de graduação e o currículo Lattes, que é do CNPq. Inclusive, tem um vídeo aqui no meu canal falando sobre como criar um currículo Lattes, como atualizar o currículo Lattes, então eu vou deixar ele linkado aí em algum lugar para vocês assistirem. Outros documentos é a documentação comprobatória das atividades registradas no currículo, então não basta apenas você dizer que fez alguma coisa, você precisa comprovar que fez aquilo. Então você vai enviar ou o certificado ou a publicação, enfim, alguma coisa que realmente comprove que você fez aquela atividade. Então desde já, guardem todos os certificados, guardem todos os seus trabalhos publicados, sejam em anais de eventos científicos, seja artigos, enfim, coisas que você acha que nem vai valer tanto a pena, mas guarda tudo, porque isso vai ser necessário quando você for aplicar para uma seleção como essa.
o envio da proposta do trabalho científico e o certificado de língua inglesa também já era enviado, tudo nesse momento da inscrição. A seleção, então, ela foi composta por 3 fases. A primeira fase foi a prova escrita, que foi uma fase eliminatória e classificatória. A fase 2, que foi a apresentação da proposta de trabalho científico e a entrevista ali meio embutida. Também eliminatório e classificatório. E fase 3, que é a análise curricular. Então, se você passou da fase 1 e 2, você ia para a fase 3. E ela não era mais eliminatória, ela era apenas classificatória. Falando da fase 1, que foi a prova escrita. A prova ela teve uma duração de 4 horas e ela consistiu na interpretação de artigo científico em inglês, conforme linha de pesquisa. Então, foi fornecido para a gente o artigo, somente metodologia e resultados, sem os resultados sem nada escrito, somente as figuras. Então, a gente precisava entender como foi feito aquele estudo, interpretar os resultados somente com tabelas e figuras e escrever, né? Falar sobre o que foi o artigo, a introdução, sobre o que falava, o que cada figura, cada tabela daquela queria dizer, falar dos resultados, enfim. As respostas elas eram em português, as perguntas também, e você era classificado para a próxima etapa se você obtivesse um resultado igual ou superior a 6 pontos, lembrando que essa prova ela iria de 0 a 10 pontos. Então, para você conseguir realizar essa prova, você tinha que saber estatística básica, sobre p-valor, sobre como ler uma tabela, como saber quando que deu diferença estatística, quando que não deu, por que que não deu. Precisaria saber inglês, porque o artigo estava completamente em inglês, e ter conhecimento na área também para que pudesse entender o artigo, né? Porque é um artigo bem específico voltado para a área de nutrição. Então, aqui são as questões discursivas que foram liberadas após a prova, né? Pelo programa. Então, as questões eram: leiam atentamente as seções de materiais e métodos e resultados do artigo, que foi esse que foi fornecido, ele dá informações, onde foi publicado, quem foram os autores. E aí, com base nessas informações, responda as questões dissertativas que se seguem. Primeiro, escreva e interprete os resultados apresentados nas tabelas 1, 3, 4 e figura 1. Então, você tinha que dizer cada um, tabela 1 diz isso, isso e isso, esses foram os resultados significativos, enfim, vai escrevendo bem detalhadamente quais foram os resultados aí. E a pergunta 2, né, pede que elabore um resumo estruturado sobre o artigo, contendo os seguintes itens: introdução, objetivos, métodos, resultados e conclusão. Então, você tinha que escrever aí esse resultado, sendo que você, claro, não tinha acesso nem à introdução, nem aos objetivos, nem discussão, nem conclusão, nem nada. Então, com aquelas informações da metodologia e dos resultados, né, somente as figuras lá, você faria esse resumo, certo? Por isso que é muito importante a questão da proficiência em inglês. Então, por mais que você talvez tivesse feito uma prova de proficiência em inglês que permitisse consulta ou que fosse muito fácil, você talvez não conseguiria lidar muito bem interpretando esse artigo. Por isso é importante que você desde já desenvolva o seu inglês, porque ele vai ser muito importante, principalmente se você quer seguir nesse meio, né, acadêmico, porque o inglês cada vez mais ele está sendo a língua de comunicação entre pesquisadores, né, no meio acadêmico, entre países. Então, publicações em inglês permitem que elas estejam disponíveis a mais pessoas, né. Com relação à fase 2, a apresentação da proposta de trabalho científico, então ela consistiu numa apresentação oral de 10 minutos, com auxílio de multimídia, quer dizer, podia fazer uma apresentação de slides para te ajudar ali durante a apresentação, e seguido de uma arguição de até 15
minutos, que talvez seja a parte que a gente fica mais tensa, porque a gente não sabe o que vai ser perguntado. Então, para mim, foram perguntados coisas assim bem específicas do meu trabalho. Então, se eu pudesse dar uma dica, saiba tudo do seu projeto. Tudo, principalmente metodologia. É algo que vai ser perguntado assim, de cima a baixo, de todos os jeitos. E se eles, muito provavelmente, a banca perceber que você está inseguro com alguma coisa, eles vão perguntar. Eles vão bem em cima, pode ter certeza. Então, assim, se prepare, esteja pronto para responder tudo que vier sobre o seu projeto. Então, leia o seu projeto previamente, peça a algum amigo, talvez algum amigo que já esteja ali no mestrado, no doutorado, algum conhecido para te auxiliar. Pergunta para ele, quais são as possíveis perguntas que podem ser feitas aqui. Leia o seu trabalho também, faça essa análise crítica. Então, o que é que eu perguntaria aqui nesse trabalho? O que é que não está muito claro, talvez? E, com certeza, estatística estejam, assim, muito seguros do que você colocou ali. Se você sugerir um cálculo de amostra, por que esse cálculo? Com base em que você fez isso? Você sugeriu algum teste estatístico? Saiba argumentar. Por que você escolheu esse teste? Com base em quê? Se você fizer esse teste, você quer saber o que com esse teste? Então, assim, minha gente, estejam seguros. Se você colocou alguma coisa no seu trabalho, você precisa saber explicar aquilo ali, porque esse é o momento que eles vão avaliar se você sabe do seu projeto, porque pode ser também muito fácil você pedir para alguma outra pessoa fazer o seu projeto e enviar, entende? Só que esse momento da arguição é justamente onde a banca vai ver se você tem propriedade sobre aquilo ali, se você realmente sabe. Então, estejam preparados, minha gente. Saibam falar do seu projeto. Você iria para a próxima etapa, então, se você obtivesse uma nota igual ou superior a 5 pontos, lembrando também que você poderia ser pontuado de 0 a 10. E também foi seguido de uma entrevista breve. Então, eram feitas algumas perguntas como se eu já tinha algum orientador, algum professor pretendido, com relação à bolsa, se eu aceitaria continuar o mestrado caso não recebesse bolsa. Nessa seleção, eu passei em primeiro lugar, então eu fui contemplada com a bolsa, porém, só existiam 2 bolsas nesse momento, então seria para as pessoas classificadas em primeiro e segundo lugar. Para uma seleção, se eu não me engano, acho que 20 pessoas, não tenho certeza. Então, é uma realidade que você vai enfrentar a questão da bolsa, então saber se você vai ter que trabalhar e fazer um mestrado ou se você vai conseguir ter acesso a essa bolsa, se não vai, como que você vai fazer. E você pode ser questionado sobre isso também. De onde surgiu o interesse do mestrado, por que eu quis fazer o mestrado, qual o meu objetivo, enfim. Algumas perguntas nesse sentido sobre você, sobre seu interesse no mestrado. Orientador, se você já teve alguma experiência do tipo. Eles querem conhecer um pouco mais sobre você, né, sobre quem você é, para saber se o seu perfil também se encaixa ali com o programa. Aqui falando um pouco mais sobre o projeto enviado. Então, no próprio edital, ele vem descrevendo exatamente como tem que ser o seu projeto. Desde formatação, tipo de fonte, tamanho da fonte, até o que precisa conter ali, bem discriminado. Então, era no máximo 10 páginas, o que é uma quantidade muito pequena de páginas. Você tem que saber condensar ali muito bem as informações e para que não fique também muito vago ou que algumas partes fiquem menos exploradas. Eu achei complicado fazer 10 páginas de um projeto, mas deu certo. Então, essas 10 páginas, elas tinham que conter. Começava a contar desde a capa. Então, capa, introdução com justificativa, objetivo geral, metodologia, resultados e impactos esperados do ponto de vista técnico-científico para aquele seu trabalho,
cronograma de atividades e referências. O seu projeto ele vai ser avaliado desde a capa até a última referência. Então, tome cuidado para que esse projeto ele esteja exatamente como está orientado no edital. Referências, elas vão ser avaliadas, podem ter certeza. Então, busquem inserir referências de artigos, livros ou enfim, que sejam relevantes na sua área. Então, artigos que foram publicados em revistas que não têm revisão por pares, por exemplo, ou revistas que não têm um qualis tão bom, elas não vão ser referências tão legais quanto referências, por exemplo, de revistas que já são muito bem conceituadas na área, que têm revisão por pares, que têm um qualis A1, A2, por exemplo. Então, também tenham esse cuidado, né? Às vezes a gente sai um pouco da graduação e a gente pode não ter tido tanto contato com isso, né? Do cuidado com a qualidade das referências, mas isso conta demais. Então, não basta simplesmente você encontrar um artigo que fale exatamente aquilo que você quer para o seu projeto. Avalie, esse artigo é bom? Foi publicado aonde? Que revista é essa? Quem publicou isso? Pesquisa, sabe? E tenta fundamentar todo o seu projeto em cima de referências boas, certo? E, se necessário, peça ajuda a outras pessoas. Existem pessoas aqui na internet que têm, por exemplo, mentorias, cursos voltados justamente para isso. Eu também tenho um serviço de consultoria também para auxiliar nesse sentido. Então, se necessário, procure ajuda. Seja de um amigo, seja de algum outro profissional, enfim, para que você consiga fazer um projeto que vai auxiliar, né, você a garantir uma vaga no mestrado. Então, esse projeto ele tem que ser realmente bem elaborado. Aqui são os pontos que foram avaliados nessa apresentação, né, nessa fase 2. Então, a avaliação da proposta de trabalho científico escrita. Então, é avaliado tanto a parte escrita como a sua apresentação. Então, introdução com justificativa e definição de objetivos. Eles vão avaliar referencial teórico do que fundamenta o tema, compreensão adequada da contextualização e justificativa do estudo, coerência, o desenvolvimento das ideias e objetivos, uso adequado da língua e gramática e enquadramento da proposta de trabalho científico às linhas do programa. A adequação do método e do cronograma de atividades. Então, coerência e clareza do método proposto, condizente com o objetivo de estudo, coerência e viabilidade de realização da proposta. Então, lembrando que você tem um mestrado de 2 anos. Você tem que propor um trabalho que ele seja condizente e que ele seja possível de ser realizado dentro desse período. 2 anos é muito pouco. Então, você precisa considerar, assim, se você vai conseguir fazer aquilo ali que você está se propondo dentro desse tempo. Então, isso também vai ser avaliado. E normatização e referências bibliográficas. Então, se você está utilizando o estilo adequado, se o seu trabalho está bem formatado, isso também conta. A avaliação da apresentação agora desse projeto, né, dessa proposta de trabalho. O primeiro ponto é o domínio do conteúdo e coerência entre a proposta e o que você está apresentando, né? Então, se você apresenta segurança na exposição do tema e capacidade de articulação, então treine, minha gente. Tem muita gente que não gosta de treinar, eu conheço muita gente que diz, não precisa treinar não, lá na hora eu desenrolo. Mas, gente, faz toda a diferença vocês treinarem, principalmente quando você vai participar de um processo seletivo como esse, né? Você quer garantir que a sua apresentação vai ser a melhor possível. Então, treinar é assim, essencial para que você saiba mais ou menos o que é que você vai falar em cada slide, para que você lembre o que você tem que falar em cada um, o que é importante, o que é que não pode ser esquecido de ser falado. Outro ponto que também vai ser avaliado é a coerência entre a proposta do trabalho escrito e a apresentação. Então, se você está, né, ali apresentando a mesma coisa, ou se tem alguma discrepância, porque
Uso da linguagem, emprego apropriado dos recursos didáticos e do tempo de apresentação. Então, se você tem 10 minutos, você precisa apresentar aquilo ali em no máximo 10 minutos, certo? Isso demonstra, na verdade, a sua habilidade ali de controlar, de administrar o tempo. Então, isso é muito importante, que é justamente o último ponto. Gestão adequada do tempo destinado para a apresentação. Outros pontos é clareza na comunicação, se você utiliza de maneira correta a terminologia e os conceitos da área. Então, eles também vão avaliar se você, de forma assim, direta, se você sabe o que você está falando ou se você só ali meio que montou um projeto com a ajuda de alguém e foi apresentar para ver se cola. Se preparem, sabe, minha gente? Não estou dizendo que se você não teve uma graduação tão voltada para a parte científica ou se você teve a ajuda de alguém no projeto que você não vai conseguir ou nada do tipo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer é se preparem. Não menosprezem essa parte, principalmente a parte de apresentação oral, eu desenrolo na hora, isso aí eles nem vão notar se eu falar isso, já vai mostrar que eu sei. Então, cuidado com isso. Cuidado com a autoconfiança, assim, excessiva. Se você sabe utilizar recursos adequados ao conteúdo tratado, como meio auxiliar na abordagem e compreensão do tema. E, por último, capacidade argumentativa. Isso vai ser na hora que começar a arguição. Então, na hora que começar a ler as perguntas, por que você fez isso, por que você fez aquilo, por que você fez desse jeito, você não fez de outro jeito, você acha que vai dar tempo, você acha que o seu trabalho é adequado, como o seu trabalho se encaixa no nosso programa, qual é o seu objetivo com esse trabalho, você acha que esse trabalho realmente ele vai trazer um bom impacto para a sociedade, como você acha que o seu trabalho ele vai impactar a sociedade, você acha que o seu trabalho é relevante? São perguntas que você vai ter que estar preparado para responder, por exemplo. Então, isso vai ser avaliado. Habilidade argumentativa na formulação de respostas às questões relacionadas à proposta de trabalho científico. Mais uma vez, minha gente, se preparem. Não é uma coisa impossível. Você muito provavelmente vai ficar nervoso. Você pode achar que não vai conseguir, mas não deixe de tentar. E, principalmente, se preparem. Não existe fórmula mágica para isso. A fórmula é estar preparado. Ler o edital, saber o que você vai esperar ali naquele edital, saber o que esperam de você para que quando chegue ali um momento, a hora H, você esteja pronto. Assim, e dê o seu melhor. Fase 3, então, é baseada no currículo Lattes e os documentos comprobatórios que você vai enviar, junto com uma tabela, um formulário seu analisando ali a pontuação, com base no que você tem no currículo e nos documentos que você vai enviar. Nessa fase, a pontuação ela foi proporcional ao candidato, considerado como nota 10. Então, vai ter algum candidato que ele vai ter a maior pontuação ali nos currículos e ele vai ser considerado como nota 10. E aí, com base nessa pontuação, você vai fazendo a pontuação dos outros candidatos e fazendo a classificação. Aqui eu trouxe o que pontuava nesse momento do currículo. Então, produção científica, então artigos publicados de acordo com qualis, publicados em anais, publicados em anais de eventos regionais ou se for internacionais. A diferença, né, entre resumos e trabalhos completos também pontuavam. E aí tem uma pontuação máxima e você ir aqui nessa coluna de pontuação do candidato, você vai adicionando a sua pontuação. Formação profissional, então, é especialização concluída em nutrição ou área afim, se for do tipo lato sensu 10, residência concluída, 20 pontos. Experiência em pesquisa, então aqui já entra, né, as coisas que a gente faz durante a graduação. Então, experiência como aluno de iniciação científica, outras experiências comprovadas em pesquisa. Então, aqui tem
uma anotação sobre comprovadas por meio de emissão de declaração contendo período e carga horária emitida por pesquisador responsável vinculado ao grupo de pesquisa cadastrado no diretório de pesquisa do CNPq. Então, se você participou de algum projeto, algum grupo de pesquisa, que ele tivesse cadastrado nesse diretório, você poderia adicionar. Lembrando que, essas aqui são especificações do processo seletivo que eu participei, que pode ou não ser semelhante ao seu. Experiência em ensino, extensão e atuação profissional. Então, se você tem experiência, docência no ensino superior, docência no ensino médio técnico na área da saúde, experiência de monitoria durante a graduação, então aí já entra novamente as experiências que a gente tem na graduação, experiência como aluno bolsista ou voluntário em projetos de extensão ou projetos de ação integrada e experiência profissional, também conta pontos. No mais, é isso. Esse vídeo teve mais o intuito mesmo de mostrar como foi a minha experiência, como foi o meu processo seletivo, comentar um pouco também sobre essas etapas, dar algumas dicas e tentar fazer com que as pessoas tenham aí uma noção, né? Normalmente é um conteúdo que a gente pesquisa quando a gente está pensando em tentar alguma seleção. Então, também de ajudar as pessoas que estão talvez aí inseguras ou pesquisando, querendo saber como é o processo. Eu espero ter ajudado. E mais uma vez, não existe fórmula mágica, apenas é necessário trabalho em cima da preparação, então leitura do edital, leia o edital, não tenha preguiça de ler o edital, porque tudo vai estar ali muito esclarecido para você. Tudo que você precisa saber, como que você vai fazer, enfim, tá lá tudo muito claro. Então o edital é o seu assim melhor amigo. Você precisa ler ali tudo para que você não seja desclassificado de uma etapa porque você faltou ler e faltou se certificar de que você enviou tal documento. Então, é chato, né? Quando a gente faz a inscrição e lá na frente, eu fui indeferido porque eu não enviei tal documento. Só que esse documento, por exemplo, estava lá no edital. Então, leia tudo muito bem e se prepare, né? E acho que também é importante dizer que não se cobre tanto. Pode ser que você talvez não passe nessa primeira vez, ou pode ser que você passe numa posição que não receba bolsa, mas cada um sabe das suas prioridades, cada um sabe das suas limitações também. Então, caso você não passe, ou você passe, mas não receba bolsa, e para você não dê certo, né? Não rola naquele momento fazer um mestrado, também eu acho que aí entra muito um pouco de como cada um vê as situações na vida. Então, talvez eu gosto de ver as coisas como tendo o momento certo, né, para tudo. Então, talvez aquele não seja o momento ideal para você ter entrado, talvez faltou ali trabalhar alguma coisa que vai garantir que você entre mais preparado da próxima vez que tentar. Então, se o mestrado é algo que você realmente quer, que você quer investir, que você tem vontade, faça, não desista. E no mais, é isso. Se você já passou por algum processo seletivo, também compartilhe a sua experiência aqui nos comentários. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, enfim, deixa aqui nos comentários também, que eu vou ficar muito feliz de responder todos vocês. E é isso, até a próxima. Tchauzinho.